Shalom, eu sou o Flávio Teles, criador do canal Or HaTorá, Luz da Torá. Nós falamos nos dois primeiros materiais sobre um tema bastante discutido e debatido nas redes sociais, relacionado com o nome do Salvador, o nome Jesus, na forma grega a qual ele se encontra nas versões aportuguesadas. Mostramos quais significados que geralmente são dados a esse nome, tanto dentro de uma perspectiva cristã, como dentro de uma perspectiva judaica. Dentro dos segmentos judaicos, geralmente não em todos os segmentos, mas lhes são atribuídos significados pejorativos, como Deus cavalo, Deus porco, com base em um malabarismo exegético que é feito, se faz um misto de uma série de elementos de uma forma totalmente irregular, e nós ainda iremos comentar um pouquinho sobre isso no vídeo, e então eles atribuem significados negativos. Em contrapartida, os segmentos cristãos acreditam ter o nome Jesus significados relacionados com o aspecto salvífico, soteriológicos. Então o nome Jesus significa salvação. Nós mostramos nos dois primeiros vídeos que o nome Jesus não tem nenhum tipo de significado, contrariando assim algumas lideranças judaicas e ao mesmo tempo também alertando e chamando a atenção daquele segmento cristão, daquelas lideranças, para esse ocorrido, para esse fato. Hoje eu quero trabalhar com vocês algo bem interessante que aparece dentro dos textos hebraico e aramaico. Eu separei aqui o texto, se eu não estiver enganado, de Mateus 1, 21 ou 22, que diz assim: Vehi yeleret ben vekarata et shemo Yeshua kihu Yoshia, né? A tradução desse verso, nas versões aportuguesadas, aparece dessa forma: e ela dará à luz um filho e porá um nome, e chamará, né, o nome dele Yeshua, né, pois ele salvará, Yoshia, salvará o quê? Ou quem? O seu povo dos seus pecados. Então eu quero chamar a sua atenção aqui para esse texto, no fato de que existe dentro das versões hebraicas e aramaicas uma conexão entre o nome do Salvador e aquilo que ele veio executar, aquilo que ele veio realizar. Então, tanto o nome quanto o verbo, ou seja, quanto o substantivo, quanto o verbo, eles participam de uma mesma raiz lexical. Nós chamamos isso em hebraico de shoresh, ou seja, a raiz lexical de ambas as expressões, elas são idênticas, elas são as mesmas. Então, no hebraico, todo substantivo ele procede de um verbo. Qual o verbo da qual o nome do Salvador, Yeshua, ele procede? Ele procede desse verbo aqui, yashá. É um verbo, a forma como ele é listado nos dicionários, na terceira pessoa masculina singular. Ele salvou, né? Essa raiz, ela se encontra dentro do nome do Salvador, na língua hebraica. Por isso que o nome está vinculado à salvação. Como ele também veio salvar o seu povo, ou seja, existe aqui o que nós chamamos na língua hebraica de paralelismo sinônimo, ou seja, uma conexão entre o Salvador e aquilo que ele veio realizar. E tanto o substantivo quanto o verbo participam de uma mesma raiz. Temos aqui o Yod, temos o Shin e temos o Ain, né? Então, vai gerar justamente o verbo na terceira pessoa do perfeito, né? Ele salvou. Aqui, o que nós temos, na verdade, é o verbo no imperfeito, ou seja, como se fosse um futuro, né? Uma espécie de futuro. Então, ele salvará. Por que que o verbo está no futuro? O verbo originalmente no perfeito ele tem um iod, né? Para ser futuro eu tenho que adicionar um outro iod. O iod ele é o tronco, né? É o prefixo do futuro. E esse iod aqui ele vira um vav. Por que vira um vav? Porque o vav ele nunca inicia sílaba. O vav só inicia sílaba na língua hebraica quando ele está exercendo a função de uma conjunção, né? Uma conjunção, existe pelo menos dois tipos de conjunção relacionados com a letra vav. Aí esse vav, o iod, ele é alongado, ele vira um rolen, né? Uma letra o, e o iod como prefixo. Então temos Yoshia, né? Yoshia, que é ele salvará. Aqui está no perfeito, Yashá, ele salvou, né? Então,
Ele será chamado de Yeshua porque ele salvará. Então, por que ele é chamado de Yeshua? Porque ele salvará. Existe uma conexão entre o substantivo, o nome do Salvador, e entre aquilo que ele veio realizar. Ele só recebe o nome Yeshua porque ele vai vir para salvar o quê? O seu povo dos seus pecados. Então existe uma conexão, uma relação. E isso só aparece dentro dos textos gregos, dos textos semitas, como o hebraico, o aramaico. Esse paralelismo, você percebe isso aqui, é idêntico, esse trocadilho de palavras, né? Então isso é muito comum dentro dos textos da Taná, dentro do Novo Testamento hebraico, aramaico. Por exemplo, quando o profeta Eliarro, ele mata os profetas de Baal, aí o povo vai gritar, só o Senhor é Elohim, só o Senhor é Elohim. Na verdade, o que eles estão falando ali é exatamente o nome, ou o significado do nome do profeta Eliarro. Eliarro significa exatamente isso. Eli, meu Deus, meu Senhor, né? meu juiz, e Arro é uma contração do tetragrama. Então, meu Senhor é Elohim, meu Senhor é Deus. Existe um trocadilho entre aquilo que o povo clama e o nome do profeta Eliarro. Então, isso é comum em toda a literatura semítica, esse paralelismo sinônimo. Isso se perde quando vai para o grego. Por quê? Existe uma anacronia entre a gramática hebraica, aramaica e a gramática grega. No grego tudo é flexionado, tudo é declinado de acordo com o gênero, com os casos a eles designados. Então existe uma incompatibilidade gramatical muito grande que gera, sem sombra de dúvida, diversas outras dificuldades, principalmente relacionadas com o nome, que nós iremos ainda comentar em um próximo vídeo. Então, quando esse texto aqui ele é adaptado numa visão romanista, grega, o que acontece? O que nós temos? Né? Aqui é onde aparece o nome do Salvador, Yeshua, a forma masculina do nome, nós temos no grego isso aqui, ó. Yesum. Aqui está no acusativo no texto grego, né? Isso. 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 É isso. Isso. Corrigir aqui. Assim. Assim. E o nu do acusativo. Isso. Que é a forma, que é o acusativo. O objeto seria do verbo, né? A forma nominativa seria Iesus, com sigma no final. Ambas as formas são formas irregulares. Então esse aqui é o nome. A raiz do nome Yeshua é essas três letras aqui. O iota, o eta e o sigma. Então essa é a raiz do nome. No grego, a raiz de um substantivo é a parte que contém o seu significado. Aqui no hebraico a gente viu, temos o substantivo, o nome e o verbo. A raiz de ambas as expressões contém o significado relacionado com salvação. Então subtende que no grego deveria acontecer a mesma coisa. Então temos aqui a raiz, ies, né? Iota, eta e sigma. Porém, quando nós vamos para o verbo, aqui o verbo ele se encontra no futuro, terceira pessoa, masculina singular. Ele salvará. O verbo é esse aqui, ó, susei. Aqui é a terminação da pessoa. Ei, né? Ele. Então, susei. Soso é a forma da primeira pessoa. Eu salvei. Né? Eu salvei. Então, essa aqui é a forma que aparece no texto, que seria o equivalente a isso aqui, Oshia. Agora, se você buscar a raiz desse verbo, essa raiz do verbo não tem nenhuma relação com a raiz do nome. Ou seja, se o nome significa salvação, né, a raiz do nome Jesus deveria ter alguma conexão com qualquer uma dessas expressões aqui. Temos aqui o verbo, dois verbos, temos aqui o substantivo e temos aqui o adjetivo. O adjetivo, que é soter, que é salvador, né? Então, todas participam de uma mesma raiz. E a raiz de todas essas expressões não tem vínculo
com a raiz do nome do Salvador na língua grega. Por isso que eu falo que o nome Jesus, ele não tem significado nenhum. Então, entre pronunciar Yeshua e Jesus, logicamente, ou Jesus, logicamente, obviamente que eu vou pronunciar Yeshua, principalmente sendo eu de comunidade judaica, sendo líder de comunidade judaica. Agora, você que é cristão, você vai pronunciar e Jesus. Se você falar Yeshua, você vai criar algum tipo de problema na tua comunidade, né? Você provavelmente vai ser expulso dela. Então você tem que saber, no mínimo, falar sobre o assunto, entender sobre o assunto. Agora, não é adequado, como eu vi no canal algumas pessoas falando que foi estigmatizado porque estava dentro de grupos judaico-messiânicos que falou Jesus. Não é adequado você, dentro de uma comunidade ou dentro de um grupo onde se enfatiza o aspecto semítico do texto, você usar uma visão romanista do texto, né? Usar a expressão Jesus, que traz uma conotação romanista do próprio Mashiach, né? Então, quando se fala Jesus, é como se você estivesse falando de um Messias romanizado, que veio contra a Torá. Existe todo um conceito teológico por trás de toda essa questão que nós ainda nem abordamos. Então, aqui provavelmente a gente vai ter uns 6, 7 vídeos falando sobre isso aqui, gradativamente, até a gente chegar na conclusão do assunto. Então, a forma Yeshua é a forma correta. Yeshua é a forma adequada. E para ensinar isso, não precisa demonizar. Você não precisa demonizar o nome. Eu não preciso induzir ninguém ao erro para fazer a pessoa fazer techuvá. Então, tudo tem que ser feito de acordo com aquilo que é ensinado, as regras certinho, bonitinho. Por isso estuda, né? Geralmente a pessoa que ensina, que demoniza o nome, né? Ele faz isso aqui, né? Ele pega a divisão do nome. Então, isso aqui é a forma nominativa do grego. A forma nominativa latina é assim, ó. Jesus. Então você não tem esse omicron aqui. Você percebe uma ausência, né? Quando vem para o português, já com a existência da letra J no século XVI, o iota vira um J, o E, nosso E, o sigma vira um S, normal. Aqui, mesmo o ditongo, ele tem som de U, no latim U, então vem para cá como U, e o S no final. Jesus. O que geralmente quem demoniza faz? Faz esse tipo de divisão aqui, ó. G vem de IE, eles vão dizer que significa Deus, e Sus é cavalo. Só que Sus é cavalo em língua hebraica. Por exemplo, Sus é hebraico, aqui é o malabarismo que eles fazem. Sus é hebraico em língua hebraica. Sus é cavalo em língua hebraica. Assim, Sus. Temos um Samer, um Shuruk e um Samer, né? Isso é cavalo em língua hebraica. Aí, novamente ressaltando, qual é a observação? O Samer, né? A letra Samer aqui em hebraico, né? E o sigma em grego, essa letra aqui, ela é um equivalente da letra Shin. Essa letra aqui, ó, em hebraico. Então, cavalo não se escreve com Shin, cavalo se escreve com o Samer. Primeira irregularidade. Segunda irregularidade, aí a pessoa fala assim, isso aqui para entender isso aqui tem que ir para o nível Sod de interpretação, como só ele ou eles entendesse de modo pardês, né? Então se usa o modo pardês sem nenhum princípio dentro de alguns locais. Faça um teste, você que já ouviu ou assistiu uma aula dessa. Pergunte aí, ó. Vem cá, quais são os princípios relacionados com o modo pardês? Eles não vão saber te responder, porque não sabem. Usam o modo pardês de forma irregular. Então existem princípios que são aplicados. Nós vamos falar sobre isso aqui no canal. Aí você pega aqui, a gente faz isso. Vai para o nível Sod de interpretação. Aqui é outro malabarismo. Aí eu pego a Gimatriote. A Gimatriote é uma ciência que estuda numerologia judaica. Eu pego, o Samer vale 60, o Shuruk, que é o Vav, vale 6, o Samer novamente 60. Eu elimino os zeros, eu tenho 666. Aí vai dizer que é o número da besta, né? Aí vai falar que o nome de Jesus significa o nome da besta, representa o nome da besta. Porém, o que nós temos aqui é Samer, né? Cavalo se escreve com Samer. O nome Yeshua, no grego, foi adaptado com o sigma, que é um equivalente do Shin. E o Shin vale 300. O Shin vale 300. Então essa Gimatriote aqui é uma Gimatriote
totalmente irregular. Totalmente irregular. O nome Yeshua, você tem aqui 10, o Yod, 300, o Shin, o Vav 6 e o Ain 70. Se você for somar, você tem 380, né? 380 aqui, o valor numérico do nome, né? Então ele não vai dar 380, se você pegar 380, você tem 11. Você tem 11. Esse é o valor numérico do nome na sua forma, no seu cálculo comum. Existem vários tipos de cálculo que são feitos dentro do nível Sod de interpretação, que seguem alguns princípios, não são feitos de forma irregular. Então, existem vários tipos de cálculo. No entanto, esses cálculos que são feitos com o nome Iesus no grego, eles são incompatíveis, porque eu faço uma importação inadequada da letra, né? O Samer, Sus, cavalo, como se o nome Iesus no grego fosse a letra Sigma fosse um equivalente do Same, né? Dessa letra aqui. E Sigma é equivalente de Shin. Então, isso não é Gimátria, isso não é nível Sod de interpretação. Nós teremos aqui uma aula, falaremos de interpretação, a exegese judaica, como que é aplicado os princípios, como que, o que o judaísmo ensina sobre você entrar no pomar, né? Sobre você entrar, imergir na busca, né, de um entendimento mais aprofundado do texto, que é você entrar no pomar. Como se faz isso? Quais são as regras, né? E o que aconteceu, segundo a tradição judaica, com aqueles que tentaram entrar no modo pardês, ou seja, tentaram entrar no pomar de forma errada. A literatura judaica vai falar que eles ficaram loucos, né? Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso nos próximos vídeos. Então a ideia básica desse vídeo é exatamente isso, meus irmãos. Mostrar essa sincronia entre Yeshua e Yoshia, entre o seu nome e aquilo que ele veio realizar, que é algo que se perde totalmente no texto grego, né? O significado do nome não tem nenhuma relação com qualquer expressão grega relacionada com salvação. Então, perde-se completamente, mostrando assim que o nome Iesus não tem significado nenhum. Então, continue conosco, fique no canal, não deixe de se inscrever, comentar o material, dê sugestões, coloque suas dúvidas e, à medida do possível, nós estaremos respondendo e comentando cada item que for colocado aí no canal. Então, fique na paz, um forte abraço para todos vocês que fazem parte do canal conosco, um forte abraço, shalom, shalom.